E hoje, mais uma vez, com uma visita ilustre, o pastor Júlio, que vai trazer uma palavra sobre avivamento. O que é avivamento? Será que o que está sendo notificado na mídia é o real, o verdadeiro avivamento? Isso nós vamos deixar então com o pastor Júlio, que vai nos dizer o que é o verdadeiro avivamento. A palavra é com o pastor Júlio. Amém. Uma boa noite, né? A todos que estão nos assistindo. Deus abençoe a sua vida, né? E esses dias nós temos acompanhado, né? Tem sido divulgado na internet, grupos de WhatsApp, né? Facebook. Já recebi por algumas redes, né? Sociais. O que aconteceu lá na Universidade de Ashbury, né? Lá nos Estados Unidos. Um grupo de jovens, de universitários, né? Se reuniram para buscar, para adorar, né? E não conseguiram parar, né? Aquele culto. Aquilo foi se prolongando, né? Por horas, depois foi virando dias, e eles ali buscando. Realmente eu já ouvi relatos de um pastor que eu conheço, que no tempo dele isso acontecia, né? Às vezes a pessoa ia para o culto na quinta-feira, e aí quando ele estava na igreja no domingo, a pessoa tinha ficado da quinta-feira até o domingo ali buscando. É um mover, né? Tudo indica pelas informações que nos chegam que foi algo genuíno, não foi algo combinado, foi algo espontâneo que aconteceu. Mas ainda não é aquele avivamento que o apóstolo Pedro diz quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, que aquilo foi um cumprimento de Joel, né? Mas que nós cremos também que tem um cumprimento para o tempo do fim, Para o tempo do fim. Por isso né? que fala daquela chuva, né? A chuva Exatamente. seródia, Isso. né? Que umas vai cair no comecinho e a chuva que vai cair no No final, final, que exatamente. é mais poderosa que Não, dá os frutos. verdade. O Pentecoste seria a chuva inicial. E essa do tempo do fim, da volta de Jesus, que precede a volta de Jesus, que muitos estudiosos entendem que é uma colheita final de almas, né? Por isso há esse derramamento a nível mundial. O Espírito Santo se manifestando no mundo todo para poder trazer muitas almas ao Senhor antes que ele venha e salvar desse tempo terrível, né, que a gente já entrou. Já entrou, porque as pessoas estão achando que o arrebatamento é um momento. O arrebatamento é um processo Exatamente. que vai finalizar com a volta de Jesus. Isso aí. Mas nós já estamos nesse processo, Isso. assim nós sentimos, né? O processo já começou. Já Né? começou. E a gente vê que o avivamento lá junto com os apóstolos, ela traz uma perseguição. O avivamento traz uma perseguição, porque é uma palavra profética, é um sentimento verdadeiro e eles começam a falar do que está cheio. E o que está cheio? Do Exatamente. Espírito Santo. Ninguém Isso. consegue conter. Você vê que morre, que está dando a vida. É uma coisa muito É a época dos profunda. mártires, né? É uma coisa muito profunda, o avivamento. E no final ainda vai ser maior. Porque Com Jesus, o certeza. que Jesus falou? Coisas maiores farão. Os apóstolos fizeram essas coisas maiores que estava predito. Mas nesse avivamento final, creio que será. As pessoas vão atrás dessas pessoas que vão estar cheias desse espírito e falando e tendo sede. Que lá em Apocalipse diz assim: é necessário que profetize de novo. Exatamente. Eu acho que esse profetizar de novo é esse último derramar, essa, né, última oportunidade, né, pastor? E você vê que Jesus ele fala que o revestimento do Espírito era para isso. Ficar em Jerusalém. Ele diz lá, não saiam até que. Ficar em Jerusalém até que sejais revestidos do poder de Deus. E então ser-me-eis testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Galiléia, Samaria e até os confins da terra. Então, esse avivamento, que suposto avivamento que as pessoas estão falando, pode ser um mover, mas que pode até outras pessoas começarem a tentar fazer e trazer, mas ainda não é Não é aquilo. esse final, né? Esse avivamento profetizado, né? Essa chuva do fim, que vem para coroar, né? A obra de evangelismo e missões. Então, o que o senhor pode falar para quem está te ouvindo? O que precede esse avivamento? A gente observa ao longo da história da igreja, né? Que
todo avivamento ele é precedido de pessoas quebrantadas. Pessoas quebrantadas. Você vê que em 1904, 1905, quando teve o avivamento do país de Gales, né? Até fizeram um livro sobre esse avivamento que aconteceu ali, e o nome do livro é esse, O Avivamento do País de Gales. Que primeiro houve pessoas que se quebrantaram. O grande nome desse avivamento que ficou conhecido foi Evan Roberts, né? Que foi aquele rapaz que dos 15 anos aos 26 ele pediu a Deus avivamento para o seu país. Né? Passou ali anos pedindo a Deus avivamento, avivamento, avivamento. Aí conta a história que um dia ele estava num culto na igreja metodista e um pastor chamado Seth Joshua pregou e trouxe uma palavra diferente, falou sobre, a palavra que ele trouxe foi quebranta-me. Aí essa palavra entrou no coração dele que já vinha buscando avivamento. Aí a história conta que ele só conseguia pedir no culto, Senhor, quebranta-me, quebranta-me, quebranta-me. E realmente, né, ele foi um nome que se destacou nesse movimento ali quando começou a se espalhar ali pelo país, né, esse fervor. As pessoas começaram a ser despertadas para buscar a Deus. De maneira que em 6 meses eles ganharam 100 mil almas. Né? 100 mil almas se converteram no país. É um grupo grande, né? Grande. A população, um país pequeno, né? Um principado pequeno. Então é muita gente para um país pequeno. E se tornou manchete de jornal. E até mesmo, né, se conta que muitos bares, que eles chamam de pub, né? Muitos bares fecharam. Que a pessoa chegava lá... Arrependimento. Começou a haver um arrependimento, quebrantamento. O camarada chegava para beber no bar, pedia, mas alguma coisa fazia, ele não conseguia beber. Aí ele saía. Saía, né? Aí acabou, o bar ia fechando, a polícia foi ficando ociosa, não tinha muito o que fazer. Houve uma mudança e é interessante, né? Porque está associado a missões, que esse avivamento ali influencia o avivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos. Mais tarde. Né? Aí você tem 1906, 1907, né? Nos Estados Unidos, o avivamento ali. De onde saem os missionários que vêm para o Brasil? Daniel Berg, Gunnar Wingren, que vem para Belém, aonde vai nascer as Assembleias de Deus. Né? Então, uma coisa vai desencadeando a outra. Um verdadeiro avivamento. Mas tudo começou com quebrantamento. Pessoas quebrantadas. Então, quando fala aqui os profetas, eles dizem que para os sacerdotes, ministros, rasgarem as suas roupas, as suas vestes, chorem, e né? chorem. Então você vê que é preciso arrependimento e quebrantamento. Não existe, então, um avivamento verdadeiro se não existir, primeiramente, esse quebrantamento, onde, né, o Espírito Santo vai agir no ser da pessoa. Verdade. E você vê que é no mesmo livro do profeta Joel, né? Ele primeiro fala disso, né? Chorem os sacerdotes, né? Diz que o sacerdote tem que chorar, rasgar as suas vestes, né? Então a gente vê que um pouco desse peso está sobre os ministros. Sim. O avivamento também precisa que os ministros tenham essa mudança de comportamento, né? Verdade. Você vê que o profeta, ele vai lá, os ministros, porque os ministros, eles ministram e eles ensinam e eles levam um grupo, às vezes, para um lugar errado. Verdade. Às vezes você vê que a igreja está mudando o seu sentido, foco, né? O seu foco. Então, os ministros têm levado a igreja com foco muitas vezes errado, né? Que vai para a apostasia, né? Exatamente. E a apostasia também é um momento que vai trazer o arrependimento. Não. Porque vai ter uma igreja que vai estar na apostasia e vai se levantar uma igreja contra essa apostasia. Exatamente. Que vai ser a igreja avivada, né? Verdade. Aquela expressão da Bíblia, né? Um remanescente fiel. Remanescente fiel. Então você tem, por um lado, exatamente, o pessoal que está abraçando a apostasia, né? Desviando o foco só para as coisas dessa vida e até mesmo o pecado, tudo né? Certo. Tudo pode, mas isso acaba incomodando aqueles que são sinceros. E eles vão começando a tomar uma posição de arrependimento. Né? Aí vai buscando arrependimento, vai buscando quebrantamento, e daí vem o avivamento. E é esse grupo aí que a gente fala que é aquelas 5 noivas. Exatamente. Que estão com azeite de reserva na lamparina. Na lamparina e se guardando para a chegada do noivo. Então, nesse foco, esse é o arrebatamento verdadeiro. Com certeza. O resto pode ser inchaço, pode ser mover, a gente tem, mas não é não é avivamento, né? A gente tem muitos falsos avivamentos, né?
que até incham a igreja, né? Você vê um culto hoje com uma suposta celebridade evangélica, né? Jesus. Você tem uma suposta celebridade evangélica, você vai encher a igreja. Enche a igreja. Né? E aí, às vezes, a suposta celebridade evangélica, quando a gente vê uma vida, não é nem uma vida de arrependimento, Não. nem de santidade. Às vezes de Deus a pessoa está vazia. Né? E aí o grupo vai seguindo, é disso que a gente fala. Os ministros são responsáveis por isso. Os sacerdotes, por isso que aqui é cobrado do sacerdote. Porque é esse sacerdote que tem que zelar em oração, orar em jejum, para que Deus faça com que ele escolha pessoas certas para estarem ministrando, né? Sim. Você vê que nas 7 cartas que Jesus endereçou em Apocalipse aqui, às igrejas da Ásia Menor, né? Cada igreja, Jesus tratou com a igreja e com o anjo da igreja. Né? E quando a coisa não estava direita, ele dizia, ó, vou tirar o teu castiçal. Né? Não tem como ficar. Não tem. A igreja de Laodiceia, ele disse, né? A última igreja. Assim porque não és frio nem quente, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Né? Então, uma palavra forte, né? Uma palavra muito forte. Severa, mas... Porque Jesus, ele tem palavras fortes. Ah, Jesus é amável, Jesus é amor. Mas ele, dentro da administração da palavra do Pai, ele é muito zeloso. E ele não deixa passar nada, né? Sim. Então, nesse vídeo hoje, nós estamos trazendo, então, um avivamento. Eu vou deixar o pastor Júlio, então, dar uma palavra final, orar e entregar a palavra final agora. Então, o que eu trago para você nessa noite, né, meu irmão, minha irmã, criança, jovem, adulto, é que eu costumo dizer que a maior necessidade da igreja, muitas vezes os líderes estão preocupados, o que a minha igreja precisa? Precisa de mais dinheiro. É claro, a gente precisa de dinheiro nessa terra. Precisa de mais visibilidade na mídia, precisa de mais gente. Tudo isso são coisas que precisa, tá? Tudo bem. Mas não é o que mais precisa. O que a gente mais precisa, né, como igreja, é a presença do Espírito Santo. Verdade. Não foi o que Jesus falou? Não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador que fique convosco para sempre. Então, se Jesus falou isso, porque a igreja precisa não estar órfã, não estar sozinha. Ela precisa do Espírito Santo. Ela precisa estar cheia do Espírito Santo. É a maior necessidade da igreja. E uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja avivada. É uma igreja avivada, não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. O que a igreja precisar, o Espírito Santo vai capacitar, como no passado. Né? Como capacitou Paulo, Pedro. Né? Paulo tinha cultura, Pedro não tinha, mas capacitou. Então, o que a igreja precisar, o Espírito Santo vai capacitar, vai dar na hora certa, tudo que a igreja precisa. Aí agora, como ser cheio do Espírito Santo? Aí a gente tem que seguir a orientação da Bíblia. Falamos aqui arrependimento, santidade, quebrantamento. A palavra que o Evan Roberts ouviu lá no culto, né? Ele buscando dos 15 aos 26 anos, pedindo a Deus avivamento. Aí vem a palavra no culto, quebranta-me, Senhor. Aí ele tomou aquilo para ele. E ele começou a orar aquilo. Quebranta-me, Senhor, quebranta-me, Senhor. Até que Deus usou ele como um dos principais ali para espalhar o avivamento. Então precisamos disso. E quando o Senhor derramar esse avivamento final, aí nós vamos ver essa colheita de almas. Quantos parentes nossos, amigos nossos aí, longe, perdidos, né? Que a gente pode ver serem alcançados nessa colheita final. Amém. Deus trouxer esse avivamento. E isso aí vai ser um sinal também de que estaremos bem perto da volta de Jesus, né? Já temos muitos sinais aí. Mas esse vai ser um sinal forte, né? De que o Senhor estará bem perto. Né? Então essa é a palavra que eu deixo. Precisamos buscar isso. Amém. Né? Esse avivamento verdadeiro. Não um moverzinho, não um show que vai encher a igreja, né? Vai trazer um inchaço para a igreja, né? Verdade. Mas não vai trazer mudança de vida. Porque não adianta trazer pessoas que não vão mudar de vida. Elas vão contaminar a igreja. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. A igreja apostata da fé. Né? É o que está acontecendo. O que Paulo profetizou e a pastora falou. 2 coisas vão acontecer simultaneamente no fim. Um lado, um povo sendo avivado. Do outro, o povo apostatando. Apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E é isso mesmo, porque nós vamos ter uma religião satânica no final.
Mas, pastor, ora então por esse povo que tem o coração, né, no Senhor, que está buscando o Espírito Santo, que está buscando a Deus, os sinceros, que serão os remanescentes, né? Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus nessa noite. Ó Pai, estamos aqui orando em concordância Amém, Jesus. a favor de cada um que nos assiste, nos ouve, cada criança, cada jovem, cada adulto, porque não há limites para o Teu Espírito Santo. O Teu Espírito fala com a criança, fala com o jovem, fala com o adulto, e ele é capaz de se comunicar muito melhor do que nós. Que o Teu Espírito, Senhor, possa operar em cada vida. Ó Pai, aquele que porventura estava triste, se sentindo solitário, depressivo, não importa, Senhor. Transforma agora esta vida, salva, liberta e traz um avivamento, Senhor, eu peço, para o Teu povo, para a Tua igreja, Senhor, que tem aguardado, que está na expectativa de ver o agir do Espírito Santo, o verdadeiro agir do Espírito Santo, Senhor. Vai operando, ó Pai, em cada comunidade de fé. Não importa se é um nome que usa, batista, socorrista, assembleia, mas onde houver alguém que crê em Ti, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa tocar nesta vida nessa noite. E assim como o Senhor usou no passado, usou Paulo, usou Pedro, como o Senhor usou Evan Roberts ali no País de Gales, Daniel Berg, Gunnar Wingren, que vieram para o Brasil, o Senhor pode nos usar e pode usar cada um que nos assiste. É o que nós te pedimos nessa noite. Toca, Senhor, cada vida seja tocada pelo Teu Espírito Santo, que Jesus prometeu que iria enviar para não nos deixar sozinhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória de Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Fico com essa palavra e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.